Olá pessoal, hoje nós vamos entrar em uma aula importantíssima, a nossa oração diária, o querido plié e grand plié, aquele que nos acompanha do Baby Class e ao Class 8, que não tem como fugir. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação dele e as correções, falando minuciosamente todas as correções que o professor tem que estar prestando atenção, seja ele no plié em primeira, em segunda, em terceira, em quarta e quinta posição, assim também os grand pliés. Certo? Então vamos começar a passar nosso plié, querido oração diária, principalmente em primeira posição. Meu aluno de Class 1 vai fazer plié e grand plié nas 5 posições? Vai. Na primeira aula? Não, né? Nós vamos começar com ele gradativamente. Eu estou colocando ela direto de lado para a barra, mas eu quero lembrar de uma aula importante da qual eu falei que se fosse uma aula de período de adaptação, o meu aluno estaria fazendo todo esse exercício que eu vou mostrar sem braço lá de frente para o espelho, certo? Então vamos lá. Lá de lado para a barra, vamos fazer um plié em primeira posição. Não vou me preocupar agora com o braço, já vou falar num segundo momento de braço, quando a gente finalizar a correção dos pliés na primeira, na segunda, na terceira, quarta e quinta posição. Realiza lá um pliézinho para mim. Isso. Primeira coisa que nós precisamos pensar. Pode retornar. Ela começou encaixada? Então, pensei lá no meu quadrilzinho, pensei na minha postura, tudo, vou pensar toda aquela correção. Eu não vou revisar agora naquele momento tudo aquilo que a gente já falou em técnicas de aplicação e correção postural, a correção postural. Se você não lembra dessas correções, volta lá na outra aula e dá uma revisada que você vai precisar nesse momento e agora daqui em diante para tudo, certo? Eu não vou voltar, mas ela não passou a correção da postura. Não, eu já falei sobre isso e se a gente ficar voltando todo passo, eu falar lá no Tandi, a postura, o GT, a postura, nós vamos ficar repetitivos demais. Nós vamos avançar daqui para frente, o que eu não corrigi. Braço, já falei sobre correção de braço, só vou falar sobre as variações de braço a partir de agora, certo? Então vou fazer plié. A minha preocupação, já falei lá também sobre preocupações de colo de pé, então não vou voltar a falar disso. Tem que me preocupar se meu aluno, eu vou ter que em todos os exercícios, gente, para não ficar no plié. Gente, vou voltar a repetir. Aquilo que eu falei nas aulas de técnicas de aplicação e correção é 100% usado a partir de agora. Pés, joelhos e postura é a primeira coisa que você vai ter que enxergar no seu aluno. Após isso, anota lá, após isso você vai começar a enxergar essas outras coisas que eu vou falar a partir de agora, ok? Não venham depois dizer, a Thalita não falou sobre o colo de pé caído. O máximo que eu vou fazer aqui na aula, se eu ver que ela caiu o pé, eu vou dar aquela pisadinha básica, da qual eu já falei para vocês que funciona, né? Então vamos lá. Realizou um pliézinho. Então, depois de tudo isso, a minha próxima preocupação no meu plié é se esse joelho está alinhado ao meu pé. Então, aqui percebem que o joelho dela está desviando um pouquinho ali do pé. Então, eu poderia... Não quero que ela feche o andeor. Eu quero que ela... mas aí eu vou ter que voltar o andeor dela. Não, não vou fechar. Porque eu quero, ao longo do meu ano, que esse joelho chegue a atingir o pé lá. Então, eu vou realmente... Eu falo que tapinhas de amor, gente, não é para agredir o seu aluno, tá? Eu falo que o joelhinho às vezes tem que apanhar um pouquinho para ele entender onde ele tem que ir. Então você vem e faz assim, ó, no joelho do aluno, ó, já começa a puxar. Vem dá uma puxadinha lá nos joelhos, ela já começa a entender que esse joelho tem que acompanhar o pé e que não pode cair. Mostra para mim, Lorena, um joelho extremamente errado, caindo lá para frente, ó, porque daí colo já tá errado, tá joelho errado, né? Ainda tem aluno que joga o quadril lá para trás e faz tudo errado. Tá? Então, daí você tem que vir quase numa coletânea de correção. Mas se o aluno sutilmente está com o quadril, fala, nossa, meu aluno está com o quadril encaixado, está com a postura encaixada, está com o pé encaixado. Daí você acha que está tudo lindamente, mas está lá o joelhão sem estar seguindo o alinhamento. Ok? Próxima correção no nosso plié. Isso vai valer para todos os pliés. Vamos fazer um em segunda? Isso. Plié em segunda, pode realizar. Mesma coisa, eu vou forçar esse joelho, né, a vir para a direção, ok? Lembrando que a distância, estica lá um Tandi, isso, a distância do meu plié ou do meu grand plié em segunda é uma distância de um Tandi. Não adianta, ó, distribuir, tá? Pisei, distribuí e realizei o meu plié, certo? Abrindo bem o joelho. E voltou. Ok? Ponta do pé e fechou. Realizando um em terceira.
Pode realizar em terceira posição. Isso, pisa bem aqui atrás. Agora, aqui pode acontecer um problema, porque o meu aluno pode dar uma sentadinha aqui no joelho para facilitar. Então, aqui é o momento de eu segurar esse quadril do meu aluno para ele não virar. Pode realizar errado primeiro, onde o quadril dá uma sentada. Então, e a segunda forma de realizar errado é que o meu aluno não segura o quadril fechado e pode descer o plié, meio virado para dentro da barra. Pode realizar lá, isso. Tá? Então, tem que cuidar com isso. Então, o quadril sempre lá bem segurado. Pode realizar agora bem seguradinho, joelho seguindo as linhas dos pés. E forçando esses minguinhos a pisar. Lá atrás. Aí, esticou. Quarta posição. Pisou, plié. Aqui mora o problema da vida de um bailarino no plié, né? Aqui ela tá fazendo certinho, ó. Joelhinho acompanhando lá e quadril segurando, certo? Ah, mas ela tá virando um pouquinho o quadril. Gente, tem bailarinos que vai ter um alinhamento extremamente gigante aqui. Aqui não significa que ela está fazendo errado, ela está segurando, certo? Ela está bem posicionada. Acontece que às vezes existem limitações ali no quadril do aluno. Você tem que respeitar isso e não significa que ela não consegue realizar esse plié em quarta posição, ok? Tem alunos que conseguem ficar isso aqui tipo 100% aqui. É a intenção? É. Então esse é um ponto que eu posso ainda trabalhar com ela no plié, grand plié. Certo? Então, pode realizar um plié lá, joelhos acompanhando o pé, isso mesmo, isso, e voltou. Mais uma vez, se eu ver o joelho dela voltando, venho aqui, toco o joelho e faço ela esticar. Se eu ver ela sentando lá no quadril, né, já seguro aqui para ela ajeitar isso aqui. Eu vou ter que geralmente voltar ela primeiro e depois alinhar os quadris, tá? Peso também na quarta posição. Distribuição do peso na quarta posição é um problema, porque às vezes o aluno faz um plié numa perna só, realizando nas duas, mas ó, o peso lá, ó, ou no de trás. E lembrando que plié no meio, certo? E quinta posição, mesma coisa que a terceira. Na verdade, a terceira e a quinta posições, a terceira e a quinta posição, a gente não vai trabalhar as duas no mesmo momento. O aluno vai trabalhar ou em terceira ou em quinta, dependendo da força do seu andeor. Não vai fazer primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Somente para conhecimento. Ele passa da terceira para a quinta no momento que consegue. Então, pode realizar um pliézinho, joelhos acompanhando. Essa é uma posição que realmente o quadril, né, ele pede ali naquele momento e esticou. Certo? Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho do grand plié, oração diária. E agora eu vou aproveitar e citar um pouquinho sobre o braço também, né? Todo plié, né, nesse primeiro class 1, nós vamos trabalhar todos os pliés, nós vamos trabalhar no segundo braço, tá? Segundo braço, vamos trabalhar cabeça lá fora, todos os meus pliés, exceto o de segunda posição, que a cabeça vai lá para frente. Ah, mas eu já vi o plié em segunda posição, né, pode abrir lá, com a cabeça lá fora. Também dá, gente. O vagando ele é permissível quanto a essas coisas. Também pode. Então, aqui no class 1, o padrão dos pliés é braço aqui. Certo? Pode fechar. Agora, grand plié, existe um respiro, que às vezes, muitas vezes, é exagerado pelos alunos. Mostra o respiro de braço exagerado. Pode fazer um grand plié lá. Vai fazer um plié, grand plié, respira. Mas pode exagerar. E desceu, tá? Leva a mão lá em cima assim, e vem, né? Gente, controla o teu aluno, não é para sair voando, é só para fazer só para dar uma respirada mesmo. E é isso que nós vamos ver aqui nesse momento. Então, nós vamos passar primeiro na parte das pernas, o grand plié, as correções do grand plié. Lembrando que o grand plié existe uma fase a mais do que o plié. Então, o plié, somente flexiono os joelhos e vou esticar. O grand plié, eu vou fazer esse plié, vou lá embaixo e vou retornar para o meu plié e aí eu vou esticar. Conforme o tempo o aluno tiver mais... pode descer o braço. Conforme o tempo o meu aluno tiver mais apto aos grand pliés, eu posso pedir para ele fazer isso contínuo, sem parar no plié, porque ele já vai entender que ele tem que passar pelo plié para retornar. Mas até onde ele não entender as fases do grand plié, ele vai ter que passar pelo plié,
certo? Seguimos então. Então agora a gente vai ver um outro fator aqui no nosso grand plié, que é quando o aluno exagera na tirada do calcanhar. Então vamos mostrar lá? Fez o plié. Daí meu aluno vai descer para o grand plié. Em vez de ele tirar só o necessário, ele sobe toda a meia ponta. Ele vem subindo. Ou às vezes não é tão exagerado assim, mas ele tira mais do que o necessário. Mostra lá tirando um pouquinho mais do que o necessário. Ó, ele vai, ó, tirou mais do que o necessário, já fica estranho. O que a gente precisa ensinar aos nossos alunos? Que ele tem que descer com suavidade e ele só vai tirando o calcanhar conforme necessário. Tem alunos que não têm controle muito disso e a gente tem que ficar em cima, mostrando e ensinando ele a não tirar. Então, o ideal, ou melhor, o correto a se fazer não é nem o ideal, é o que tem que ser feito. É o meu aluno ir lá fazer pode fazer até de frente para a barra para verem. É o meu aluno lá fazer um plié, um grand plié, tirando somente o necessário. Ah, mas meu aluno tem tanto pé, tanta flexibilidade no pé, que ele consegue descer um grand plié inteiro sem tirar nada do calcanhar. Pode até ter, mas geralmente peça para ele tirar, para não aparecer aquela pressão realizando. Nem que ele tire só um pouquinho do calcanhar, vai se tornar um pouco mais sutil, vai ficar mais leve e vai ficar menos grotesco, tá? E lembrando daí que isso vale também para as outras posições. A única que não tem tirada de calcanhar, que o calcanhar deve permanecer colado, é na segunda posição. Aí nós temos lá, pode virar, em terceira, em quarta e em quinta, a mesma regra. Calcanhares só sai o necessário. Na quarta posição, faz lá em quarta, esse erro é mais comum. Faça lá em quarta, tirando, principalmente o de trás. Isso aqui acontecendo de trás, ó. Tem que fazer, agora faz certinho lá. O aluno tem que controlar essa subida do calcanhar, tirar somente o necessário, certo? Volta lá para a primeira posição. E nós vamos aí para a próxima. Deixa eu tentar ligar para você, para você entender para onde que você vai pôr. Falei, deixa eu só ver por onde que eu comecei no grand plié. E agora nós vamos ver um outro fator aí, que é o sentar sobre as pernas, que não pode acontecer. Daí você vê se eu falei isso de volta, daí você já sabe. Sentar. Mostra lá pra gente, fiz um plié e literalmente cansei da aula, sentei na perna. O que você tem que fazer é fazer um aluno, tipo, para de descansar aí. O plié, o grand plié, tem que ser sustentado. Então, o aluno vai descer até lá embaixo, mas ele vai continuar sustentando essa força na parte interna da coxa, ou até mesmo na coxa, né? Eu não gosto de falar que a força vem da coxa, porque senão gera aqueles bailarinos de coxa grande, e a gente não quer. Então, a força vem da parte interna. Como que eu sei que meu bailarino está fazendo força por parte interna? Aí, você vai ter que dar o seu pezinho para ele pisar. Faz lá um grand plié para mim, vamos. Retorna. Pressiona. Empurra. Isso. Quando o meu bailarino pressiona o pé, é porque ele está empurrando o calcanhar ao chão, tá? E eu consigo sentir que ele está fazendo essa pressão. Quando o bailarino faz essa pressão pelo calcanhar, esse retorno pelo calcanhar, certo? E não mais somente pela coxa retornando, a gente começa a trabalhar toda uma cadeia interior. A gente começa a trabalhar toda a parte de dentro das pernas. E isso é extremamente importante. Isso só para o plié em primeira? Não, para o plié em primeira, no grand plié em primeira, no grand plié em segunda, no de quarta, no de quinta, ou seja, no de terceira. Certo? Então, vamos fazer um grand plié de segunda. Então, eu passo pela minha fase plié e afundo lá. Tá? Percebe que o joelho dela aqui está pedindo quase para cair aqui, aí eu já viria aqui e corrigiria, mesmo segurando o quadril. Percebe que ela consegue abrir ali até o pé, tá? Às vezes, mas faltou um pouquinho. Vamos ser convincentes que a gente está aqui falando sobre ensino, aprendizagem, então o aluno está aqui para aprender também, para abrir mais ali o joelho. Jogou o peso lá, passou para uma quarta posição. Grand plié na quarta, também se torna um problema igual o plié, mas se o aluno já realiza um plié, ó, distribui nas duas pernas e retornou. Ela já não sentou, então é isso que eu tenho que observar. Não sentou e abriu os joelhos e manteve o quadril aqui, o ponto dela de referência aqui. Aí, quinta posição,
plié, segura, isso, e desceu, joelhos em direção aos pés, e retornou, pressionou, e voltou, tá? Exige essa pressão no chão, porque qualquer coisa que você não cobre isso, seu aluno vai começar a trabalhar coxa demais, a gente não quer. A gente quer força interna para salto. Qualquer salto, nós vamos precisar dessa pressão interna e não externa. Falamos lá dos grand pliés, vamos para os braços que os acompanham. Todo o braço lá vai ser respirado. Eu posso realizar, vamos dizer que eu comecei um exercício. Essa preparatória abriu, passou pela primeira e segunda, acontece para o Vagânova praticamente em todos os exercícios. Podem perceber que na técnica Vagânova também a gente não tira a mão da barra de um exercício para o outro, como outras técnicas. A gente entra na barra e um exercício ou outro a gente tira a mão da barra. Não é bem poucos. Então a gente fez a preparatória, passou lá pelo port de bras, vou começar a realizar o meu plié. Fiz meu plié, agora eu vou descer para o meu grand. Eu vou suavizar o meu braço virando essa mão para baixo, o meu cotovelo vai me puxar. E eu continuo descendo. Aí eu vou fazer meu braço lá na frente, vou olhar na minha mão, apoiou e abriu novamente. Braço em segunda. Braço em segunda. Segunda posição. E plié e grand plié. Seguindo a mesma lógica. Olhou para a mão, abriu. Cabeça lá fora e passou para a quarta. E plié e grand plié. E apoiou, e retornou, e fechou quinta. Pressão nos calcanhares, principalmente para as fechadas, que era uma quinta fechada, então eu vou explorar isso, e vou ficar o tempo todo aqui em cima do meu aluno, que ele pise, tá? Porque quando a gente fecha a quinta, geralmente a tendência dessa perna de trás é perder isso. Pode ir. Plié, respirou grand plié, e olhou na mão, isso, puxa mais aqui, sobe, sobe, e pode finalizar. Olhou e finalizou. Aí, fizemos os 5 grand pliés. Então, essas são, vamos revisar? Pressão nos calcanhares para retorno, joelhos acompanhando os pés e também não sentar em nenhum grand plié, ok? São as correções básicas somadas a todas aquelas outras posturais que a gente precisa realizar. Então, agora, os pliés e grand pliés, até mesmo aqui no Class 1, a gente vai combinar muito ele com élevés e com cambrés. Lógico que a gente vai explorar eles também com outros exercícios. Existem pliés e grand pliés realizados até com, já no primeiro exercício, a gente olha às vezes no métodos mais avançados, nos anos mais avançados, a gente vê inclusive o aluno já no começo da aula fazendo um plié, grand plié, quase um tour dentro do plié e grand plié. Mas isso já considerando que os alunos já estão aquecidos, tudo isso. Mas aqui a gente vai fazer uma combinação que você pode utilizar lá no finalzinho do seu Class 1, quando ele estiver quase encerrando o ano. É um exercício bem bonito e que é completamente possível realizar ao final do Class 1. É ou não é possível, Helena? Realizar ao final do Class 1, completamente. Então nós vamos passar um exercício agora de plié e grand plié com uma combinação de élevés e de cambrés ou de souplesse que vocês vão poder utilizar. Nós vamos ver esses outros passos, tanto os cambrés quanto os souplesse, mais para frente nas próximas aulas, as correções deles. E leva o braço na cabeça mais. Respirou. E pressão nos calcanhares. E encaixa bem o ombro. E cotovelo. E braço. Suave. E desceu lá. Cabeça bem fora. E retornou. E abriu. Apoiou. Plié. E respirou com leveza. Joelhos, joelhos. E abriu com suavidade. Braço, cotovelo mais virado. E subiu no levé. Levou o cambré lá dentro.
alinha a cabeça, não perde a linha, e retornou, e desceu, passou para a quarta, cabeça, acompanhou, plié, e força, para esse quadril não virar, força, não tira meia ponta mais do que necessita, e subiu, e respirou, e voltou, e desceu, e respirou, apoiou sem pisar no dedão e segura o quadril, força, força, força para virar esse andeor, não quebra a mão e subiu lá, abriu o braço e desceu suave, alinhando as costas, leva essa mão na barra junto e cabeça lá fora e fecha a costela, encaixa os ombros para descer, abrindo uma quinta. Cabeça lá fora para encerrar, isso aí. Muito bem. Então, gente, a gente vai encerrando essa aula e nos vemos em breve. Até mais!